It's not a game, it's a rich thing. Saudações, queridos plantoides! Tudo bem com vocês? No episódio de hoje do Meu Sonho, Essa Planta, a gente vai falar de um Anthurium bem especial. Ele representa muito bem aí as breeds estadunidenses, essa cultura que perpassa seus 30 anos. São mais de 3 décadas aí que os breeders vêm produzindo aí plantas, variedades, híbridos que temos hoje como breeds, raças, basicamente raças aí, linhagens de Anthuriums especificamente. Então o episódio de hoje do Meu Sonho Essa Planta estará mais dedicado às breeds, à história, à cultura, do que propriamente o cultivo. A gente já está aí com mais de 400 episódios e sobre cultivo de aráceas tem muito conteúdo, tá certo? Só que antes de trazer o representante aí, um dos representantes das raças de Anthurium, eu gostaria de narrar brevemente aqui uma vivência, é contextual, é atual, é algo que acontece neste exato momento e diz respeito a estudos compilados nesta obra aqui. São estudos, experiências, testes realizados na década de 60. É bastante tempo já. Este livro, por hora, não foi mais reeditado, contudo, é muito fácil de encontrar o PDF na internet aí. E existem casos relatados aí de que, por exemplo, as plantas, elas se comunicam por meio de uma emissão de um som de alta frequência, quando, por exemplo, eu estou com a ideia aqui de realizar um corte, fazer uma poda de limpeza aí em um dos meus Anthuriums. Primeiro, elas conseguem traduzir, entender a minha intenção a partir da minha vibração, a partir de uma certa leitura, segundo a experiência, segundo o teste, leitura da minha mente, e aí ela começa a avisar, a partir de emissão sonora de alta frequência, as outras plantas, que ela sofre aí algum tipo de risco e ela comunica às demais essa ocorrência. Deu semana passada uma matéria sobre pesquisa também, dizendo aí que estudos recentes mostram que as plantas se comunicam, que elas falam a partir de uma alta frequência. Então são aí momentos diferentes traduzindo uma mesma percepção a partir de estudo. Só que a parte mais interessante, ao meu ver, e que está lá contido no livro, diz respeito ao quê? A essa percepção de intenção humana. Então esses carinhas todos aqui, eles sabem basicamente, eles sentem, sugere-se aí que as plantas são sencientes e elas percebem a vibração da minha intenção perante elas ou perante o meu entorno até, as diversas situações que eu passo por aqui. Quem já tem animais de estimação há bastante tempo, eu, por exemplo, tenho cachorros há muitos e muitos anos, e o Tango, por exemplo, assim como os demais, eles sempre souberam o meu estado de espírito, vamos dizer assim. E eles reagem a isso por meio de fisionomia, olhar, expressão ou até mesmo gestos físicos. E agora, de repente, talvez a gente tenha essa possibilidade a ser mais aprofundada aí, de que as plantas, elas conseguem também sentir as minhas intenções, sentir as minhas vibrações. Eu estou abrindo o episódio de hoje basicamente por causa de uma experiência particular, que pode ser coincidência ou pode ser já fruto dessa realidade sensorial, essa senciência das plantas perante as minhas vibrações e intenções. Qual intenção? Começo de 2023 eu entrei profundamente com a intenção, com foco, com objetivo de trazer híbridos, de produzir misturas aí de Anthurium a partir de polinização cruzada entre espécies compatíveis. E isso aí já está bem evidente para vocês
desde fevereiro. Mas talvez não somente a vocês esteja evidente, e sim também as plantas, porque por coincidência ou não, espécies aqui que inflorescem há bastante tempo já me trouxeram muitas ou razoáveis inflorescências durante todo o meu rolê aqui na minha florestinha. Elas nunca frutificaram, elas nunca polinizaram naturalmente, porque inclusive quem me acompanha há bastante tempo sabia que até então eu deixava aí a natureza tomar conta desta etapa, deste processo. E aí que por coincidência ou não, com base nesta obra ou não, eis que a Monstera deliciosa, que infloresce desde o ano passado, desde o começo do ano passado, resolveu, a partir de polinização natural, gerar sementes aqui, ó. Eu separei algumas nessa estufinha caseira, tá? Eu tava lá dando uma mangueirada geral, aí eu comecei a molhar as inflorescências e de repente uma delas começou a arrebentar com um jato de água. Ela estava madura. E aí que isso me aparece aqui. Algumas sementinhas se realizaram a partir de polinização natural. E também meu Anthurium sanguineum, X sanguineum do painel paredão, que já me trouxe dezenas de inflorescências. Muitas delas eu registrei aí em meses anteriores, no ano passado. Rolou também alguma polinização natural bem sucedida. E a Spadice aí tá toda estressada com esses pontos e essas elevações que indicam o desenvolvimento de frutos, a infrutescência. Aí eu pergunto novamente, coincidência ou não? Será que em algum nível as bichinhas aqui, elas estão captando a vibração da minha intenção? Elas estão em algum nível lendo a minha mente ou traduzindo essa vibração dessa intenção de querer trabalhar com mais intensidade e foco em polinização, né? Segundo a obra que me traz a base para esse discurso inicial do episódio, diz que sim, elas estão captando a vibração das minhas intenções. Saindo então agora deste plano sensorial, senciente, consciente ou não tão consciente assim, bora falar da plantinha da vez do episódio. Eu estou falando basicamente do Anthurium micheli. Ele originalmente é um híbrido do Crystallinum com Magnificum, Anthurium crystallinum, Anthurium magnificum. E durante muitas gerações, dezenas de gerações, os breeders, eles foram basicamente o quê? Pegando as sementinhas, esperando desenvolver, escolhendo, selecionando com maior variabilidade genética de interesse estético, como por exemplo nervuras avermelhadas na face adaxial e abaxial, essa certa cintilância mais predominante que é relativamente comum nos Anthuriums como o Crystallinum e o Magnificum. Selecionavam esses indivíduos, transformavam em matrizes novamente, geravam seus frutos, por vezes cruzavam os indivíduos, por vezes cruzavam indivíduos de outros parceiros breeders que estavam lá também querendo compor, criar híbridos com alguma equivalência de espécie ou características. E aí eu já falei de Tim Anderson, já falei de Denis Rotolante, e aí pegavam os novos surtinhos, esperava desenvolver, selecionava novamente e passaram a fazer isso por inúmeras gerações, décadas geracionais. O Anthurium micheli, este é o nome mais atual deste cara, já teve outro nome. O Anthurium micheli, ele é resultado, ele representa, ele é um símbolo desse tipo de processo todo que ocorre nos Estados Unidos há 3 décadas, no mínimo, tá certo? Então, além da beleza da planta, lembrando que o aspecto básico, primordial aí, para quem quer ser colecionador, é um senso estético,
é um apreço à beleza do objeto colecionável. Além disso, o que a gente tem aqui? Uma concentração de cultura e uma concentração de história. São relações construídas, é um debruçar geração após geração, é uma história de relação entre pais e filhos, é uma história de relação de colegas breeders contemporâneos de 30 anos atrás, de 20, 10, atualmente. Então, uma das interpretações sobre breeds, sobre raças, diz respeito ao quê? A construção, a apropriação de valores sentimentais, históricos e culturais numa planta. Por coincidência ou não, obras de arte, arte em si, que também são objetos colecionáveis, eles são que são também a partir da agregação, aglutinação desses valores históricos e culturais. É a beleza com história, é a beleza com a cultura, é a beleza com a história e com a cultura. Esse carinha aqui vai ficar muito excepcional, muito bonito. Dê uma olhada aqui no visual. Recentemente, muito recentemente, em fevereiro, estava sendo divulgada lá a primeira leva do Antúrio Micheli, produzido em cultura de tecido. O responsável que hoje tem certa autonomia sobre essa planta, ele também tem autonomia sobre alguns outros híbridos, breeds, raças de Antúrium famosos aí, tá? Só que esse talvez seja a primeira breed de um Antúrium cristalino com Magnificum entrando aí nessa cadeia de produção industrial que é a cultura de tecido. Mesmo assim, a escala é muito menor do que a gente possa imaginar aí, tá certo? Então, em cima de uma história de 30 anos, a gente tem aqui o Antúrium Micheli. Vou trazer de novo aqui a imagem de um formato mais adulto. O mesmo pai do Antúrium Micheli desenvolveu o Red Crystallinum, que basicamente hoje é vendido pela NSA Tropicals, da Enid. E a gente tem mais um cara aqui para ilustrar. Apresento-lhes pela primeira vez no Brasil o Antúrium SKG Grey. Esses carinhas todos aqui, ó, eles são em algum nível parentes, porque os breeders originários, há 30 anos atrás, eles chegaram a trocar pólen. Por causa aqui, ó, de problema tecnológico, eu não percebi que esse trecho final do episódio estava sendo gravado sem áudio. E estou aqui regravando porque eu fui só notar esse problema na hora da edição. Eu estava falando então que esses breeders originários trocavam pólen, trocavam indivíduos em suas buscas particulares aí de uma linhagem, de uma raça. E muito provavelmente, daqui a um tempo, se o exame molecular conseguir investigar esse tipo de detalhe, vai ser possível identificar parentesco entre o Micheli, o Red Crystallinum, o SKG Grey, o Silver também, que é uma outra breed parente aí também do SKG Grey. E o grande lance então, meus queridos plantoides, é que essas plantas, além da beleza, que é a parte primordial, primária da coleção de plantas, além também do valor afetivo que se adquire pela nossa coleção, esses carinhas específicos, a partir dessa referência do Antúrium Micheli, eles têm cultura e história agregadas ao próprio indivíduo, ao próprio híbrido, à própria variação. Então, na minha singela visão, breeds, raças, linhagens que têm um potencial enorme para ser desenvolvido no Brasil, por enquanto apenas potencial, porque isso também depende muito da cultura local, é até fácil de a gente entender agora porque que é associável a uma obra de arte. E as características em si não dizem respeito apenas aos Antúriums. Existem outras variedades aí que dá para a gente colocar nesse mesmo lugar. Acontece só que no Brasil
esses valores todos que eu tenho passado aqui para vocês, atribuídos a uma planta, ainda não foi explorado. E aí, como que se faz? Como se explora? Como se trabalha? Como se inicia esse processo? Eu posso afirmar para vocês que existem aqui, em Terra Brasilis, uma barreira natural que é também cultural, que dificulta um cultivo deste nível entrar por este caminho e seguir de maneira construtiva, porque essas breeds todas foram trabalhadas por anos e décadas a partir de construções históricas, técnicas. Mas, como dizem por aí, Brasil é um país de potencialidades. Por enquanto eu só vejo isso. Há 46 anos eu só ouço esse tipo de coisa. Quem sabe então um dia, neste contexto super específico e nichado, que são breeds dentro de um universo de coleção, a gente possa seguir novos caminhos e abraçar aí novos modelos, tá legal? Foi assim então, mais um episódio do Meu Sonho Essa Planta, com a apresentação de quem? Deste carinha aqui, ó, o Anthurium micheli, representante real, oficial, de uma breed, de uma raça, de uma linhagem de Anthurium estadunidense. Valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo.